Olá, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor do primeiro ano. Na última aula, né, nós estávamos falando sobre John Locke, né? E faltou um pedacinho para terminar sobre John Locke, né? E essa aulazinha aqui pequenininha, ela vai ser um complemento dessa aula para a gente dar continuidade na próxima aula com os novos filósofos empiristas, tá? Então, nós temos que lembrar que John Locke é um filósofo empirista e ele acredita que o que nós podemos conhecer. Ele fala que nós podemos conhecer somente a representação, né, dos objetos que estão na nossa mente, né? Ele vai falar que nós podemos conhecer somente a representação dos objetos, né? Somente a representação dos objetos. E onde está essa representação dos objetos? Na nossa mente. Mas espera aí, como era a nossa mente antes do nosso nascimento? Ele vai falar uma tábula rasa, uma folha em branco. Ela era vazia. Mas então quem preencheu essa tábula rasa? Quem preencheu essa folha em branco? Ele vai falar que são as experiências. Experiências sim, as experiências que partem dos nossos sentidos, dos nossos 5 sentidos. Então, para a gente finalizar essa parte que estava faltando, né? Ele vai falar que nós, seres humanos, né, pelas experiências, nós conseguimos formar ideias simples e ideias complexas. Né? Ideia complexa, controle remoto, é uma ideia complexa. Mas para a gente chegar à ideia controle remoto, nós precisamos das ideias simples antes. Quais são as ideias simples? Serve para ligar a televisão, para ligar o rádio, é preto, é de plástico, tem uns números. Então, isso são ideias simples que, né, nós vamos acumulando na nossa mente para a gente chegar a uma ideia complexa, que é a ideia do controle remoto. Tá? Então, a nossa mente, para chegar às ideias complexas, ela precisa entender as ideias simples. E como a gente forma as ideias simples? As ideias simples são formadas através dos nossos sentidos. Né? E aí ele pergunta, a pergunta da nossa apostila é, mas o que realmente existe? Né? Aí ele vai falar, a forma como objeto aparece e percebemos suas características que são próprias do objeto por várias vias dos sentidos, que nós vamos chamar de qualidades primárias. Então, o que realmente existe? A forma como nós vemos e percebemos as características do objeto. Só que elas são características próprias do objeto. Deixa eu citar o exemplo desse copo aqui, ó. Que nós vamos falar daqui a pouco as características dele. Sólido, ele é sólido, ele não é líquido. Ele é sólido, né? Ele é firme, ele é duro. Tá? Então, são características próprias do objeto. Né? E aí, o que nós, na realidade, vamos conhecer? Né? Nós somente conhecemos as características que ele apresenta para nós. Mas e quando nós vamos julgar? Né? Falar assim, mas ele é sólido ou não? Aí são as características secundárias. As qualidades primárias é própria do objeto. Né? É própria. Nós não julgamos, porque ele nos apresenta. Agora, as qualidades secundárias, né, somos nós quem? Nós, os conhecedores, né, nós, os seres humanos, que vamos julgar. Né? Tá aqui, a imagem está aqui, mas nós precisamos afirmar, né, se é azedo, se é doce, né, se é pesado, se é leve. Então, quem vai julgar isso? Né? Quem vai julgar essas qualidades secundárias desse objeto aqui? Somos nós. As qualidades primárias é própria deles. As qualidades secundárias somos nós que julgamos. Olha lá, a forma como nós julgamos ser objeto, pois partimos da nossa experiência através de alguma via do sentido. Por exemplo, cheiro ou preto. Cor que nós vemos. Ou gostoso ou azedo. Quem julga isso somos nós, a qualidade secundária. Tá? Opa, acho que o slide não está querendo passar. Acho que travou o slide aqui. Pronto, passou o slide. Então, aquilo que eu já falei para vocês. Então, o que são as qualidades primárias? As qualidades primárias, elas são próprias do objeto. Elas são
as características reais do objeto. Como, né? Solidez, extensão, figura, número, repouso, movimento, tá? Então, quando todo mundo fala, a gente vê esse copo, é um cilindro, pesa 20 gramas, você pesou ali 20 gramas. Aí, agora, parte do individual, né, de você virar e falar assim, é doce? Não, não é doce. É salgado? Não. E aí, é doce ou é salgado? Quem vai julgar? São as qualidades primárias dele? Não. Quem vai julgar somos nós. Nós que julgamos, tá? Então, quais são as qualidades secundárias? São os poderes das várias combinações das qualidades primárias. É igualzinho aquela questão. O que é uma ideia complexa? A ideia complexa ela se forma por ideias simples, né? O que são as qualidades secundárias desse objeto? É a formação das qualidades primárias que nós temos, como solidez, como peso, como número, né? E aí nós julgamos, né? Conforme essa combinação, a cor. Mas como eu vou julgar? Pelo meu órgão do sentido. Eu vou comprovar a cor, eu vou comprovar o sabor, eu vou comprovar o odor. E aí, o que está falando ali? Ó? Então, as qualidades secundárias, né, que somos nós que julgamos, é a combinação que nós fazemos pelo nosso intelecto. Então, é subjetivo. Não parte do outro, porque o outro pode falar que é azul, ele pode ser daltônico, então, né, é um julgamento dele. É a via do sentido dele que está julgando. Eu tenho que contestar? Não tenho que contestar. É a forma como ele vê o objeto, né? A forma como ele está percebendo pela via do sentido dele. É a mesma coisa, eu vou falar assim, nossa, hoje eu estou ótimo, né? Então eu como mel e o mel é doce, mas amanhã o mel não é doce mais. Então, quer dizer, vai acontecer sempre nas qualidades secundárias, né, do objeto, sempre uma alteração. Olha lá, as qualidades primárias são qualidades dos próprios corpos, ao passo, a qualidade própria dele, ninguém tira. Ao passo que as secundárias derivam do encontro dos objetos com o sujeito. Então, é na hora que eu encontro com o copo e começo a fazer julgamentos. Ou encontro com uma maçã e começo a fazer julgamentos. Né? Ela é redonda ou não? Né? Ela é gostosa ou não? Tá? Ela fede ou ela cheira? Tá? Mas sempre tendo, né, as raízes do próprio objeto. Para a gente finalizar, então, essas qualidades primárias, secundárias, qualidades primárias, secundárias, nós temos que entender o que é uma substância. Né? Substância é aquilo que a gente sempre fala lá das primeiras filosofias, que substância é aquilo que é a essência da coisa. Né? A substância lá do Aristóteles, né? A substância é aquilo que se demonstra de duas maneiras. Quais maneiras que uma substância se demonstra? Em ato e potência. Ato é aquilo que é, potência é aquilo que há de ser. Só que o nosso amigo aqui, o Locke, vai falar diferente. Né? O que é uma substância? Né? O que é uma substância? E aí ele vai falar para nós que a substância, só um segundinho, que tem uma coisa que está me tampando, tá? Só um segundinho. A substância é uma ideia complexa. Ó, ideia complexa. Aquelas ideias de controle, de copo. É uma ideia complexa. É uma ideia complexa. Mas para ela ser complexa, para chegar à ideia copo, ideia Deus, você precisava de elementos o quê? Simples, né? Elementos simples, como se eu virar para você e falar assim, onipotente, onipresente, onisciente, onividente, logo vem a ideia complexa, Deus. Então, né? E aí nós sabemos que essa é a substância própria desse objeto, que não vai ser do objeto do copo. Por exemplo, o copo não é onisciente, nem é onipresente, nem é onipotente. Por quê? Porque as características, né, da substância Deus, e não da substância copo. Aí quando eu falo substância copo, para me chegar à ideia complexa substância copo, eu precisava das ideias simples. Quais as ideias simples de um copo? Exemplo: plástico, descartável, serve para beber.
tem um canudo. Logo, eu chego à substância copo. A ideia complexa, copo. Quer dizer, a ideia complexa e substância, né, é a mesma coisa. Então, quando eu chego à ideia complexa do copo, é sinônimo que eu cheguei a entender e compreender a substância deste copo, tá? Por que a substância desse copo? Porque só pertence, repetindo, porque só pertence a ele. A mesma coisa da mesa, as ideias simples da mesa pertencem somente à mesa, não pertence ao copo. As ideias simples, né, pode ter algo parecido, mas não é completo, não é totalmente completo. Não sei se ficou claro, tá certo? Então, por isso que ele é considerado como um realismo ingênuo, né? Mas o que é um realismo real, uma realidade ingênua? Porque ele vai falar que nós, na realidade, conhecemos na mente somente aquilo que é a representação do objeto. Somente a representação, a gente não consegue, né, pela mente, compreender toda a substância, né? Como Platão falava, você tem que ir lá no mundo ideal para você entender a substância das coisas. Não. Você não consegue compreender dessa maneira. É afirmar que nós conhecemos na mente ou temos acesso somente às representações ou ideias, né, simples ou complexas, do que nós temos do objeto, ou das qualidades primárias e secundárias do objeto, né? Então, nós poderíamos conhecer a existência real das coisas de modo indireto, por meio da correspondência que haveria entre nossas ideias, que é aquela nossa representação do copo ou da maçã, e os respectivos objetos, né? Aquele objeto ali redondo, imóvel, sólido, que existe neste mundo. Então, nós, por isso que é ingênuo. Não, é ingênuo porque é um conhecimento ingênuo que nós temos, é um conhecimento meio que superficial que nós temos. Nós não conhecemos a existência real, nós não conhecemos a substância de todas as coisas. Espero que fique claro isso. Nós não compreendemos, nós não vamos entender a substância das coisas, né? Nós somente conhecemos a representação que nós temos na nossa mente desses objetos. Quando fala copo, opa, já veio a representação do copo. Quando fala livro, opa, já veio a representação do livro. E o que é o livro? O livro, né, é uma ideia complexa, mas é uma ideia complexa que veio de uma conjunção, de uma ligação de ideias simples. A mesma coisa, a substância. O que é a substância livro? A substância livro é a ideia complexa do livro, tá? Espero que tenha ficado claro, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Esse aqui é só um resuminho, né, para a gente finalizar, então, essa parte do John Locke, desse grande empirista, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.